Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te conceda o entendimento, o discernimento, em nome do nosso Senhor Jesus. Pai, neste momento, Senhor, nós te pedimos, em nome do teu santo Filho Jesus, Pai, que o Senhor venha intervir, Pai amado, a favor dos teus santos, Pai, que clamam a Ti, Pai amado, em todo momento, que buscam a Tua presença, esses que entram na brecha, esses que intercede, Pai amado, pelos enfermos deste momento, que o Senhor possa tocar nessas almas, Pai, que se encontram no leito hospitalar, meu Pai, essas pessoas, meu Deus, que estão passando por esta enfermidade grave, que o Senhor venha tocar nos enfermos, Pai amado, porque Tu és o Deus, Pai amado, que toca na enfermidade e cura a enfermidade, Senhor, do Teu povo, daqueles que Te buscam. Senhor, eu Te peço que haja cura neste momento, nessas vidas, que haja libertação, que haja paz, que haja um renovo dentro de cada coração. Meu Pai, traga paz dentro deste lar, tira o conflito. Senhor, defende a causa dos teus santos, Pai amado. Meu Deus, defende a causa, Pai amado. Toma, Senhor, Pai amado, Senhor, o direito de cada um, Pai amado. Senhor, faz sobressair a justiça sobre a vida dos teus servos, Pai amado. Deus amado, tudo aquilo que está preparado, tudo aquilo que está, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, pronto, Pai, para fazer execução sobre os seus filhos, que o Senhor possa agora desfazer as obras do diabo, meu Deus. Senhor, como o Senhor livrou, Senhor, a Daniel daquela cova do leão, que o Senhor venha livrar os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Venha livrar, Senhor, desta opressão, venha livrar desta perseguição, meu Pai. Deus, entra na causa dos teus santos, Pai, defende os seus direitos, Pai amado, apaga a opressão, meu Pai, desfaz a opressão, desfaz o conselho dos ímpios, meu Pai amado, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Jesus foi perseguido e Ele nos diz: por causa do meu nome também sereis perseguido. Nós vemos que o Evangelho de João, o Senhor, ele foi perseguido pelos judeus, como diz em João 5,16. Por esta causa os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-los, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto Ele faz, o Filho o faz igualmente. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos buscar, meus irmãos, o entendimento e o discernimento espiritual, porque eu digo que aqueles que estão andando na vontade de Deus, aqueles que estão praticando a vontade do Pai, com certeza eles sofrem as aflições e são perseguidos. Se nós olharmos dentro das Escrituras Sagradas, nós vamos ver que todos os homens de Deus passaram por aflições, passaram por perseguições, passaram por luta, passaram por prova. Então, desde Abraão, glória a Deus, até João fechando o livro de Apocalipse, nós vemos as aflições dos santos no qual o Senhor chamou para andar na sua presença. E nós precisamos, meus irmãos, buscar o entendimento, porque a perseguição ela existe. Há uma luta no mundo espiritual e o cristão, meus irmãos, tem que estar preparado para estar neste campo de batalha em todo momento. Não podemos baixar a nossa guarda, não podemos abaixar em momento nenhum, nem nos fadigar, nem nos cansarmos, mas precisamos viver a batalha espiritual. A maior estratégia do inimigo é fazer ele esquecido. Ele se faz esquecido. E ele quer que nós acreditemos
que está tudo bem, que não precisa fazer mais nada, que não precisa orar, que não precisa interceder, que não precisa se santificar, porque ele sabe que um cristão que está revestido das armaduras de Deus, que andam na justiça, esses cristãos não podem ser vencidos, porque sobre eles repousa o sangue do Cordeiro que lhes purifica de todos os pecados. A unção do Senhor, glória a Deus. Mas ele não para exatamente de preparar ciladas e emboscadas, procurando alguém para tragar. E eu digo, meu irmão e minha irmã, é tempo de nós estarmos orando. Se o próprio Senhor Jesus, que estava revestido de todo dom espiritual, no qual Jesus, o justo, o santo, que não havia nele mancha alguma de pecado, havia esta perseguição dos judeus, meus irmãos, porque o que Satanás faz é mover sobre os homens para que os homens nos tentem. Os homens nos tentem. Satanás vai usar o próprio homem para tentar o homem. Então nós precisamos vigiar, meus irmãos, para não entrarmos numa guerra carnal. Precisamos estar vigiando em todo momento. Precisamos ter sabedoria. Precisamos ter a mente de Cristo. Precisamos levar cativo todo o nosso pensamento a Cristo. Aleluia. Não podemos nos deixar levar pelos pensamentos humanos, pelos sentimentos humanos, e precisamos estar revestidos de toda esta armadura de Deus. E eu digo, nós na carne não conseguiremos jamais enfrentar as hostes espirituais do mal, meus irmãos, porque na carne nós não podemos nada. O homem natural não pode vencer as coisas espirituais. Só o homem espiritual pode vencer e entrar numa guerra espiritual. Meus irmãos, Satanás sabe que ele não pode vencer um homem espiritual. Então ele procura levar o homem para o campo carnal, porque ali ele vence o homem. Ele vence o homem pelos erros da sua natureza caída, pelos seus sentimentos, pelas suas fraquezas. Porque com certeza ele levando o homem a agir na carne, nos sentimentos carnais, ele sabe que o homem vai pecar. Vai pecar exatamente pela ira, pela revolta, pela mágoa, pela tristeza, pelo ódio, pela vingança. Mas o homem espiritual está morto para todas essas coisas. Ele não vive mais, mas Cristo vive nele. E quando Cristo está vivendo em você, meus irmãos, aleluia, é tremendo. Nós temos as palavras de Jesus, quando ele diz, mas serei traídos até por pais, irmãos, parentes, amigos, matarão alguns de vocês e por todos sereis odiados, meus irmãos, e por todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um único fio de cabelo da vossa cabeça. Está lá em Lucas 21. Amamos os que são da nossa carne, os filhos, os pais, meus irmãos. Mas precisamos entender uma coisa, que ainda eles estão gerados em uma natureza humana, uma natureza caída, que os seus sentimentos ainda são carnais. E quando muitas vezes nós falamos das coisas do reino dos céus, meus irmãos, isso causa uma tristeza nos seus corações. Isso acaba causando algum sentimento de ódio, meus irmãos. É a própria palavra que está nos dizendo isso, é o próprio Senhor Jesus. Jesus, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, os seus o odiaram. Quantas vezes nós estamos tentando salvar os que são da nossa própria casa, salvar os nossos filhos, salvar os nossos pais, os nossos irmãos, e muitas vezes acabamos sendo odiados, rejeitados, como o próprio Senhor Jesus. Se o Jesus foi rejeitado, nós também seremos. E Jesus já deixou profético esta palavra para que a gente entendesse, mas sereis traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, matarão algum de vós e por todos sereis odiados por causa do meu nome. Meus irmãos, andar com Jesus transforma toda a nossa vida humana, transforma todos os nossos caminhos.
Porque quando você nasce em Cristo Jesus, quando você vive o Evangelho, a nossa pessoa humana, ela morre e passa Cristo viver em nós. Então há uma rejeição do Espírito Santo dentro de nós com as coisas que não agradam a Deus, com as coisas realmente que não estão conforme as Escrituras Sagradas, e nós precisamos ter esse discernimento. Porque eu vejo muita gente abatida, muita gente entristecida, porque parece que há uma rejeição dentro da sua casa, dentro dos seus filhos, na vida da família. O que nós não podemos deixar de fazer, meus irmãos, é de pregar o Evangelho. Nós não podemos parar de pregar a palavra de Deus. Quer ser tempo, fora de tempo, nós temos que insistir em todo momento, falar exatamente que se o homem não se converter dos seus maus caminhos, meus irmãos, porque se nós amarmos, se você ama o teu filho, teu pai, tua avó, se você ama aquelas almas que estão aí com você, com certeza, nós que somos conhecedores da palavra de Deus, que temos o Espírito Santo de Deus, sabemos o fim de todos aqueles que não têm Jesus. E quando você ama, meu irmão, você não vai permitir realmente que eles desçam a sepultura sem salvação, sem proclamar a verdade, sem insistir. Não podemos nos conformar, meus irmãos, com o pecado, não. A palavra diz para a gente não se conformar com o pecado, não se conformar com o erro. Por isso que Paulo diz a Timóteo: Timóteo, combate o bom combate, combate o bom combate, pregue a palavra. Quer no tempo ou fora de tempo, meu irmão, não tem tempo. Todo tempo é tempo de pregar a palavra. Tem gente que está esperando uma oportunidade. Uma hora eu vou falar, uma hora eu vou falar, uma hora eu vou falar, uma hora eu vou dizer, uma hora eu vou falar. Qual que é o teu medo? De entristecer a natureza do teu filho, a natureza do teu pai, a natureza dos teus irmãos, a natureza dos teus amigos, porque se você falar de Jesus, você vai entristecer eles, vão ficar magoados com você. Abre a tua boca e prega a palavra. Eles estão caminhando para o abismo e você se acovarda com medo, fica triste. Muitas vezes queremos ser agradáveis, queremos que as pessoas nos vejam como pessoas agradáveis. Aquele que agrada, meu irmão, aquele que esconde o abismo. Porque o que agrada é como aquele que esconde o abismo. Como que você pode ver as pessoas caminhando para a morte espiritual e você não falar nada? É tempo, meus irmãos, de despertar. Jesus desceu do céu, ele enfrentou tudo e todos até a morte de cruz. Sofreu na natureza humana, porque Jesus veio em carne e sofreu como qualquer um de nós sofreria naquela cruz. Sofreu todos os danos, sofreu as perseguições, sofreu as humilhações, sofreu as blasfêmias, mas ele foi até o final. Nós precisamos ir até o final, meus irmãos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Sai do engano do mundo, sai do engano da tua natureza, sai do engano do teu pensamento, sai do engano do jeito que você acha. O maior erro das pessoas é o seu achômetro. Eu acho que Deus não vai julgar, eu acho que Deus não vai permitir, eu acho que Deus não vai fazer isso, eu acho que Deus... Eu só vou falar uma coisa: você sonda Deus? Ninguém sonda Deus. Deus é insondável. Você sabe como Deus age? Ninguém sabe como Deus age. Mas Ele deixou os seus mandamentos e nos deu a direção, porque Deus já fez todas as coisas por nós. Deus, Ele já fez tudo para que o homem possa ser salvo. Ele dá o seu único filho, glória a Deus, Jesus, para derramar o seu sangue ao nosso favor. Jesus, por 3 anos e meio, no ministério terreno, sofreu todas as perseguições, humilhações, até ser morto e ressuscitar para nos trazer a vida. Deus nos dá os seus mandamentos para nos corrigir dos nossos maus caminhos. Para que Deus deixou os mandamentos, meus irmãos? Deus nos deixou exatamente as Escrituras Sagradas, para que nós vivêssemos nela. Jesus, Ele diz para examinarmos as Escrituras, porque os judeus examinavam as Escrituras, porque eles acreditavam que nas Escrituras diziam a respeito da vida eterna.
e testificavam do Messias. Nós só vamos conseguir ser salvos, meus irmãos, se nós acreditarmos no Evangelho. Se nós acreditarmos que Deus nos deu os seus mandamentos para que nós realmente andássemos por eles. Meu irmão, minha irmã, eu vivo falando, Deus não tem neto, Deus tem filho. Deus não tem neto, Deus tem filho. E nós temos que ser gerados filhos de Deus. Mas como que eu vou ser gerado como um filho de Deus? Gerados não pela carne, mas gerados pelo Espírito Santo. Porque Deus nos deu o seu Filho. Deus nos deu o seu mandamento, a sua palavra, as escrituras sagradas para nós nos corrigirmos. Mas eu vejo um povo neste, um povo sem entendimento, um povo que vai para os cultos, um povo que vai para a igreja, vai atrás de rituais. Eu tenho batido muito sobre os rituais, porque hoje as instituições religiosas viraram um verdadeiro rito. Se nós voltarmos ao Evangelho e compararmos as igrejas de hoje, elas estão totalmente deformadas. Não é porque as igrejas estão deformadas que nós vamos ficar deformados, não. Porque Deus nos deixou a base das Escrituras. Deus nos deu Jesus, Deus nos deu o Espírito Santo, meus irmãos, aleluia. E se nós estamos dentro dessas instituições, porque lá tem almas que precisam ser salvas, e se nós estivermos cheios da luz, e ainda que haja ali pessoas que estejam em trevas, Deus vai nos usar como o poder da glória dele para manifestar no coração dos homens exatamente, aleluia, a luz para que as trevas saiam dos seus caminhos, aleluia, porque o Espírito de Deus está derramado sobre aqueles realmente que buscam a presença de Deus, aleluia. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis, muitos realmente tem acreditado numa evolução que a igreja ainda vai crescer e vai ter um grande avivamento. E eu digo, a profecia da palavra de Deus, ela diz o contrário. A própria palavra de Deus diz de um grande esfriamento. A palavra de Deus, ela nos diz que os homens realmente vão se apartar dos mandamentos de Deus. Jesus deixa claro, e por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra, porque trocaram a verdade do Evangelho pelos ritos humanos. Criaram tanto rituais dentro das instituições religiosas e tiraram o culto racional, o culto exatamente que transforma o homem carnal no homem espiritual, no homem cheio de misericórdia, cheio de amor. Um evangelho que faz os homens correrem atrás do vento, das vaidades. Mas nós precisamos buscar a verdadeira palavra de Deus, meu irmão e minha irmã. Não vos conformeis com este século, mas sede transformado pela perfeita vontade de Deus, no qual está o Evangelho, meu irmão. Os homens tentam deixar o Evangelho arcaico, deixar o Evangelho totalmente atrasado, porque os homens estão tão avançados nestes séculos. Homens que se dizem sábios, mas se tornaram loucos. O Evangelho misturado à política. O Evangelho misturado exatamente ao abuso de toda a heresia. O Evangelho é um Evangelho puro, porque Jesus é puro, Deus é santo. E Deus quer um povo santo, Deus quer um povo transformado. Aleluia, glória a Deus. Não podemos deixar nos enganar, meu irmão e minha irmã. Precisamos viver o verdadeiro Evangelho, glória a Deus. Não como radicais. Precisamos combater, sim, o pecado, precisamos ter amor, não precisamos nos tornar radicais, no qual os próprios judeus viviam. Quando Jesus dizia a eles: ai de vós, condutores de cego, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso é nada, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Olha, Jesus já estava reprovando os escribas e fariseus, que se eles os jurassem pelo templo não era nada, mas se ele jurasse por alguma oferta, esse era devedor. As pessoas estão mais preocupadas hoje em fazer as pessoas ofertarem, darem dízimo, porque elas condenam. Aonde você está dando o seu dízimo? Você não deu o seu dízimo, você não deu a sua oferta, você vai para o inferno. Será que é isso que Deus quer? Deus quer o teu dinheiro?
Deus quer o teu coração. Deus quer a tua santificação, meus irmãos. É isso que Deus quer, a salvação do homem. Mas o diabo encheu o coração dos homens para que eles buscassem só o ouro. Só o ouro. Jurou pelo ouro, tem que dar o ouro. Insensatos e cegos, pois qual é a maior? O ouro é o tempo que santifica o ouro. Quem que santifica as suas ofertas, quem santifica, meu irmão, o seu dízimo é o Senhor. E eu digo, não adianta ter oferta e dízimo se você não tiver santificação na tua vida. Porque com o seu dízimo, com a sua oferta, você não consegue comprar o reino de Deus e nem a tua salvação. Insensatos e cegos, como diz Jesus, qual é o maior? O altar ou o que santifica a oferta? Qual que é o maior? O altar ou o que santifica a oferta? Meu irmão, o templo não é nada se Deus nos santificar. A instituição não é nada se Deus nos santificar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois limpai o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e temperança. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis. Meus irmãos, precisamos viver a verdade do Evangelho. Jesus veio trazer essa verdade para nós. Está tudo escrito. Examinar as Escrituras, porque elas testificam de mim. Nós precisamos exatamente examinar cada ponto das Escrituras e não ser deixado levar nem pelos nossos sentimentos, nem pelos nossos pensamentos, nem pela nossa lógica, mas sim pelas Escrituras, discernida pelo Espírito Santo nos nossos corações. Aleluia. Não podemos deixar mais ser levado pelos ritos de homens, meus irmãos, ritos de homens. Olha, precisamos louvar a Deus, glorificar o seu santo nome. Mas isso não pode ser feito da boca para fora. Jesus disse, esse povo chega a mim, me louva da boca para fora, mas o coração está longe. Não adianta ficarmos louvando, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, mas os nossos caminhos continuam todos tortuosos. Será que nós vamos continuar no mesmo ritual dos judeus, que estavam limpando o exterior, mas o interior continuava todo contaminado? O que a gente adianta nós nos tornarmos um cristão exterior, tentando se justificar para todos, mas o nosso interior ainda, porque é dentro do interior, meus irmãos, que procede todos os desígnios, porque é do coração que procede os desígnios, meus irmãos. A conversão tem que transformar o homem. Os rituais não salvam. Nós vemos que os homens criaram tudo desde o princípio, criaram rituais, criaram e aumentaram tantos rituais, meus irmãos, que não existe dentro da palavra de Deus. Poderíamos falar e descrever horas e horas aqui de tantos rituais que os homens realmente inventaram. Cada hora inventam um ritual. Sabe o que Deus quer? Que você tenha a palavra dele dentro de você e você viva a palavra dele. Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência. Deus quer que você obedeça a Jesus. Aleluia. Nós vemos aí, os protestantes condenam os idólatras, mas eles se tornam mais idólatras quando eles buscam exatamente a segurança e os prazeres do mundo. Eles condenam os adúlteros, mas vivem na prostituição da sensualidade. Era isso que Jesus estava reprovando dos fariseus, era isso que Jesus estava reprovando dos judeus. Olha, passaram-se anos, mas o pecado, ele continua o mesmo. Jesus, ele veio para trazer a salvação, mas precisa ter remissão dos pecados. Precisa ter uma nova natureza, uma natureza de Cristo formada dentro de nós. O Senhor nos chamou para sermos santos, irrepreensíveis. Aleluia. Eu não venho aqui hoje para falar que você vai ser abençoado, porque se você andar nos caminhos do Senhor, você já é uma bênção. A bênção do Senhor já se estende sobre as nossas vidas automaticamente. Aleluia. A bênção do Senhor está sobre a casa do justo. Os olhos do Senhor estão sobre o justo. Glória a Deus. Aleluia. Os anjos do Senhor acampam ao lado do justo, meu irmão. Aleluia. O Senhor dá ordem aos seus anjos a respeito dos santos, do justo. O Senhor é que te guarda, o Senhor é que te livra. Você já tem toda essa bênção de Deus sobre a tua vida. Basta você obedecer o Evangelho,
Basta você realmente se transformar para que a bênção de Deus repouse sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Você já tem a bênção de Deus. Mas os nossos pecados, os nossos maus desígnios fazem separação entre nós e o nosso Deus. Aleluia. Vamos viver o melhor de Deus na nossa vida, buscando a santificação, buscando o reino de Deus e a sua justiça, buscando viver a sua palavra cada dia nas nossas vidas. Aleluia, louvado e engrandecido seja o Deus da nossa vida. Pai Santo, essa mensagem, Pai amado, como tantas outras que o Senhor tem nos dado todos os dias, possa penetrar nos nossos corações, Pai amado, e que possa, meu Deus, manifestar a Tua vontade, nos dando discernimento, uma visão no mundo espiritual. Senhor, eu te peço por cada irmão que tem dobrado o seu joelho ao nosso favor. Meu Pai, abençoa eles, Pai, guarda eles, Senhor, porque Tu és o Deus que intervém, Senhor, a favor dos Teus santos, aonde eles estão. Senhor, que o Senhor possa mover no caminho deles, Pai amado, este milagre, Pai amado, que o Senhor possa tocar naqueles que estão enfermos. Esses irmãos estão pedindo oração, meu Pai, para os seus entes queridos, que estão intercedendo, que estão entrando na brecha, Pai, para que haja cura, que o Senhor manifeste essa cura, essa libertação nesta manhã. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha mover, Senhor, dos nossos caminhos, abre os nossos olhos, abre a nossa visão, abre o nosso coração, Senhor, para que nós possamos enxergar, Senhor, as Tuas santas escrituras e possamos viver por elas, Pai, em nome de Jesus. Abre, Senhor, os olhos, Pai amado, Teu povo, para que eles possam enxergar e sair da cegueira do ritual. Em nome de Jesus, que o poder e a glória do Senhor esteja derramado sobre cada vida, que quebre toda a força da natureza das trevas, que o Senhor confunda todo o conselho do inimigo, meu Deus, que o Senhor segue o entendimento do inimigo, meu Pai, em nome de Jesus, desfazendo toda a obra do mal, e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, que a bênção do Senhor esteja sobre as tuas mãos, sobre a tua saúde, que o Senhor faça próspera a tua saúde, assim como é que é a sua alma, que o Senhor abençoe cada área da tua vida, que o Senhor quebre toda a força das trevas dos teus caminhos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado, santo é o Senhor, amém. Glória a Deus aos irmãos que manifestam a mensagem de voz, eu ouço, glória a Deus, amém, aleluia. Amém, os irmãos que deixam no mural, no pedido de oração, glória a Deus, temos orado, creia somente, meu irmão e minha irmã, que o Deus que move todas as coisas ao favor daqueles que o buscam, creia somente, amém. Deus quer uma mudança nos nossos caminhos, Deus quer que nós cheguemos a esta maturidade de homem perfeito, amém. Nós vamos ficando por aqui, vai lá no mural, deixa o recado do Senhor, amém, deixa ali no WhatsApp, que Deus te abençoe neste dia, fica na paz, em nome de Jesus, amém.